O Portal Guia-me tem a honra e a alegria de receber aqui com a gente o cantor e pastor Fred Arraes, que é pastor também da Igreja Angelim em Teresina. Fred, muito obrigada por estar aqui com a gente para compartilhar daquilo que Deus tem feito na sua vida e no seu ministério. Oi, gente, muito obrigado pelo convite. Eu que fico muito honrado, o Portal Guia-me é um portal tão abençoado, tão cheio de conteúdos, né, que a gente, vez ou outra, está acessando para receber boas notícias. No mundo de tantas más notícias e fake news, vocês são propagadores de boas novas e parabéns por isso. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Amém. Muito obrigada, viu, Fred? E para a gente começar aqui a nossa conversa, a gente gostaria de falar sobre esse último lançamento que teve, que é a música Doce Presença, e que é uma música tão especial e diferente de todas as outras, que trata de testemunhos incríveis de pessoas que estão enfrentando a batalha contra o câncer. Então, conta pra gente de onde surgiu a ideia desse projeto, de cantar junto com a pastora Ludmila Ferber, que também, né, é uma heroína da fé, né, nos nossos dias. Então, conta pra gente um pouquinho mais. Bem, eu estou na música já mais de 20 anos. Eu tenho 37 anos. A primeira vez que eu gravei em estúdio profissionalmente, eu tinha 16. Já tocava violão bem, e aí fui contratado para gravar um projeto. Então, a minha vida sempre foi na igreja, e a Ludmilla me influenciou muito, né? Não sei se vocês lembram daquela onda de encontros com Deus que houveram no país, e uma das canções que mais tocava no meu encontro era a música chamada Doce Presença, da Ludmilla, e eu lembro de ter tido experiências com Deus, etc. E foi algo que marcou muito a minha vida. Então, comecei a minha carreira aí como músico aos 16, gravei o meu primeiro projeto, na época um CD gravado em fita ainda, com 17, já fui para a estrada, com 19 casei, mudei para Belo Horizonte, gravei com Nívia Soares, Deus foi abrindo as portas, me tornei um músico de estúdio também em Minas Gerais, o ministério foi desenvolvendo, e chegou um momento da minha vida, ano passado, durante a pandemia, eu fui convidado pelo Maurício para assinar com a Sony, e o que eu acho ótimo, assim, acho o máximo na Sony, é a postura deles diante da mudança de CDs físicos para o digital. Eles se adaptaram muito bem e trouxeram para mim a necessidade de organizar, de calendário, previsão de canções, de pensar naquilo que eu realmente gostaria de gravar para virar minha discografia, né? E analisando, dentre as minhas canções, canções de amigos, eu lembrei dessa música. Eu falei, puxa, agora que Deus tem me dado voz na minha nação, Deus tem me dado espaço em lugares estratégicos, eu quero gravar uma versão dessa música para meio que esquentar ela de novo, né? Fazer a minha geração lembrar daquela canção que abençoou tantas vidas. Gravamos, a Ludmilla gravou a participação dela no estúdio de um amigão nosso, que é o Emerson Pinheiro, casado com a Fernanda Brum, o Johnny S. produziu, beleza, ficou lindo. E aí veio a ideia de gravar o vídeo, só que a Ludmilla está lutando contra um câncer já fazem alguns anos. E justamente na época da gravação do vídeo, ela teve que internar por algumas dores, por algumas dificuldades com o câncer. E aí eu fui conversar com o diretor, que é o Phil, e disse, e aí, cara, a gente tem a voz dela, mas não tem ela, como é que a gente faz? E enquanto conversávamos ali, surgiu a ideia da gente dar a voz da Ludmilla a outras pessoas, de fazer da voz da Ludmilla um clamor, uma declaração de todos aqueles que sofrem, assim como ela, com essa batalha contra o câncer. E aí convidamos pacientes, pessoas que estão sendo curadas, né, do câncer, pessoas que estão lutando, passando por quimioterapia. Lá no clipe dá para ver muita gente com o cabelinho curtinho, gente que aparenta estar saudável e gente que aparenta já estar um pouco mais debilitado, porque é uma luta ferrenha. E o resultado foi emocionante, porque toda vez que a Ludmilla canta
Na música, alguém canta por ela no clipe, e esse alguém luta a mesma luta dela e crê com a mesma fé dela que esse mesmo Deus possa operar um milagre, né? Um Deus de vida. Jesus nos prometeu vida abundante. Nós não conhecemos os desígnios de Deus. Ele mesmo disse que os pensamentos dele são muito mais altos do que os nossos, mas nós confiamos num Deus que cura, confiamos num Deus que não somente nos livra do vale, mas nos livra no vale, que é o que o salmista Davi diz: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei, porque eu sei que lá o Senhor está comigo também. Então, nós servimos um Deus que não evita o deserto, mas está conosco ali em todos os desertos da vida. E aí, nisso, nasceu essa ideia, e vou te falar que acabou se tornando aí, para mim, pessoalmente, uma das canções mais importantes da minha carreira. E você já participou de muitos projetos, né, musicais que realmente marcaram a igreja brasileira, até se tratando aí da questão, né, do testemunho de câncer. Você gravou todo um álbum com Jason Lee, que acredito que foi assim um álbum que realmente marcou o coração da igreja brasileira. E ele também, né, passou por um processo aí de câncer. Inclusive, ele já esteve aqui no Guia me contando para a gente o testemunho dele. Então, como você vê assim essas pessoas que de certa forma te influenciam, enfrentando um vale como esse, e se tornando ainda assim referências de fé, né? Como são esses testemunhos em torno da sua vida? Inicialmente é terrível, né? Você vê amigos sofrerem. O Jason, eu conheci o Jason há, nossa, muitos anos atrás. Eu estava ministrando num Fogo e Glória, que era um evento muito conhecido, realizado pelo Dan Duque. E o Dan me pediu para ministrar um dia de manhã, só que no dia anterior a Marte Duque me apresentou um jovem de Moicano, que era líder de louvor numa igreja da Flórida. Ficamos amigos e eu sempre curti muito aquele projeto Dançando no Som da Chuva, não sei se você lembra. E aí eu falei assim, cara, eu quero fazer algo igual, inglês, português, unindo nações e que as línguas se misturem e Deus seja exaltado. Contei isso para ele, ele abraçou, trouxe ele à minha cidade, gravamos, e foi surpreendente porque gravamos aquele projeto ali com R$ 10.000, isso era muito pouco, né? Um budget pequeno para um projeto ao vivo, muito pouco. Mas Deus pegou o nosso pouquinho, os nossos 5 pães e 2 peixinhos e alimentou uma multidão. Foram milhares de pessoas, o projeto realmente marcou o Brasil. E eu comecei a levar o Jason comigo em algumas viagens, apresentá-lo a pastores, porque Deus havia falado comigo que eu deveria abrir portas para o Jason. E o Jason hoje realmente é um grande homem de Deus, um líder de louvor, inspirador, alguém que ama muito a Deus. E quando eu soube, foi assim, terrível. Nossa, cara, um câncer na garganta, né? Justamente na área da voz. E aí a gente começa a ser atacado por muitos porquês, né? Porquê? E eu acho que a sabedoria nos manda cessar os porquês e confiar no Senhor, entender os praquês. Então, nós começamos a orar pelo Jason, chamamos a igreja para orar por ele, ligamos, e ele compartilhou o coração dele, muito cheio de fé de que seria curado. E, bem, Deus o curou. Hoje ele é um milagre. Alguns anos atrás também, meu companheiro de Diante do Trono, Israel Salazar, enfrentou um câncer, descobriu vários nódulos no corpo, um câncer linfo, né? Que é um câncer muito perigoso, mas parou a carreira, fez todo o tratamento e hoje está aí cheio de alegria, ministrando na igreja brasileira. Esse é o nosso Deus, é o Deus que nos acompanha do lado das batalhas, né? É o Deus que está do nosso lado. Então, quando algo acontece assim com alguém que a gente ama muito, eu acho que o nosso dever é ser uma coluna de fé, né? Ser um amigo de Deus, não um amigo de Jó. Porque os amigos de Jó, eles queriam achar um motivo, né? Jó, o que tu fez, Jó? Jó, alguma coisa tu fizeste. Eu acho que o amigo de Deus, ele chega e diz, cara, confia
coisas ruins acontecem com pessoas boas, a gente está num mundo mau, num corpo corruptível. Vamos confiar em Deus, vamos crer, vamos declarar a cura e vamos deixar Deus fazer a vontade dele. Pela graça de Deus, não perdemos ainda nenhum amigo para o câncer e estamos hoje com a igreja orando firmemente para que a pastora Ludmila também saia dessa, se torne um testemunho nacional. Amém, amém. Nós também cremos, estamos aqui Amém. Em fé, crendo na cura da pastora Ludmila. E, Fred, agora falando assim sobre a sua jornada, né, olhando no geral, você sempre foi muito presente na vida da igreja local, né? E como você enxerga isso? Porque existem muitos ministros de louvor que ele já têm um ministério itinerante muito ativo, mas qual que é a importância de um ministro de louvor entender a importância da igreja local, né? Aquela vida da congregação, de adorar com seus irmãos ali, né? Aquela comunidade de fé. Qual que é a importância disso na vida ministerial itinerante? Olha, a igreja me salvou. Eu poderia ter me tornado um artista superficial, raso, focado apenas em mim, na arte, em pagar minhas contas, achando que isso era suficiente, né? Mas a igreja me colocou os meus pés num fundamento firme. Eu me lembro que quando eu estava na Jordânia, gravando o projeto ali com o Diante do Trono, foi muito emocionante para mim, nas locações, olhar o pastor Azaf Borba montando o som para a gente gravar, porque ele tem muitos amigos naquela região, né? O pastor Azaf, ele é lenda lá do lado do Oriente. E, de repente, a gente passando bumbo, passando guitarra, passando voz, e ele lá na mesinha, vai, Fred, canta e tal, e eu fiquei impressionado, meu Deus, esse cara, ele é tão grande, ele é tão conhecido, e ele está aqui do outro lado da câmera, servindo. Olha o coração, a humildade, e num determinado momento, a gente andando pelas locações, ele pegou na minha mão e disse assim, ô Fredinho, você sabia que tudo começa e tudo termina na igreja? Eu disse, como assim, pastor? E quando nós éramos jovens, com talentos imaturos, e ninguém nos dava oportunidade, a igreja nos deu. E Fred, quando nós formos velhos, tocando errado, perdendo tempo, já sem muita arte, a igreja ainda estará lá, com as portas abertas, porque a igreja não é sobre dons, é sobre pessoas. E ele olhou nos meus olhos e disse, meu filho, nunca deixe a igreja, nunca deixe a igreja. Eu guardo isso no meu coração, porque quando a gente começa, a gente é jovem, né? E o sonho de todo jovem é ser um rockstar, inclusive dentro da igreja. Chega uma hora que o grande perigo na vida de um líder de louvor é que Deus seja um detalhe e a música seja o principal. Eu comecei a perceber isso no meu coração. Eu não estava mais indo para um evento ou outro simplesmente para adorar a Deus, mas agora tinha uma empresa aberta, contratos, pessoas, som, performance. E esse mundo do show, né, business, ele foi tomando conta e eu percebi que eu precisava de algo para colocar os meus pés num firme fundamento, num lugar onde eu não me deslumbrasse e não me tornasse só mais um. E foi a igreja. Então eu me tornei pastor e foi uma luta muito grande dentro de mim, ser artista ou ser pastor, porque as duas coisas são antagônicas. Um artista é inacessível, um pastor tem de ser totalmente acessível. Um artista vende o seu tempo, um pastor doa o seu tempo. Então era muito antagônico para mim. E eu entendi, eu decidi que eu seria um pastor que canta, não um cantor que pastoreia. Eu precisava colocar as coisas em ordem. Então, muitas vezes eu cansei de ir ministrar em Lagoinha,
ou em algum evento de prefeitura, 20 mil pessoas na minha frente, voltar na segunda para aconselhar casal, adolescente com crise de identidade, fazer um casamento na sexta, um enterro na terça, um velório, e na quarta pregar num culto para 300 pessoas, e num GCzinho na casa do irmão que acabou de converter, dar uma palavra sobre o amor de Deus, essas coisas mais simples, sabe? E foi justamente isso que me segurou, me fez entender que não é sobre arte somente. Seria se não tivesse Deus, mas como Deus entra, então a arte é só uma maneira de cumprir o propósito de Deus na Terra e de tantas outras, como pregação, visitação, ensino da palavra, oração. Então, a igreja me fez reorganizar minha vida em torno do que realmente é essencial. Quando a gente fala tanto na música quanto até mesmo na igreja nos dias atuais, ainda mais quando a gente está nesse mundo digital, onde, claro, as estratégias digitais, né, tanto na música quanto no alcance da igreja, né, na internet, elas são importantes, são levadas em conta. Na sua opinião, qual que é o limite, né, entre a vida, entre realmente ter um ministério bíblico e ter um ministério relevante que também consiga, né, ter essa performance? Você faz ótimas perguntas, perguntas profundas. Eu gostaria de te responder que há uma linha muito tênue, mas eu acho que a relevância, ela às vezes negocia a essência. E eu não sei te responder ainda até onde, se há um limite, sabe? Porque a gente vive no mundo do engajamento. Os robozinhos de redes sociais que vão te ditando o que você deve fazer. Então, agora no Instagram, tem que ficar botando perguntinha de sim e não. Faça a sua pergunta. Aí daqui a pouco é o Reels, que está dando engajamento. Aí todo mundo migra para o Reels. Aí não pode falar sobre vacinação, não pode falar sobre política. Se você coloca alguma coisa que o robozinho na rede social está lá cadastrado como negativo, ele declina a tua audiência. A gente vive uma ditadura velada dentro das redes sociais que tenta dizer o que a gente tem que falar e o que a gente não tem que falar. E, infelizmente, dependendo da profundidade da nossa fé, isso se torna negociável ou não. Né? E aí eu também não posso julgar a jornada dos meus irmãos, de ninguém, nenhum artista. Mas eu acho que o custo é alto ser relevante, é muito alto, inclusive para a nossa fé. Eu acho que há uma diferença grande, o Mário Sérgio Cortella fala disso, é um filósofo que eu admiro, entre fama e importância. Famoso tiririca é. Importante é alguém que foi importado para dentro, você trouxe para dentro de você. É alguém que é voz na tua vida, né? Na tua geração. Você vai tomar uma decisão séria, você fala com pessoas importantes. Elas têm uma voz no teu coração. Famoso, principalmente num país como o Brasil, onde o cômico é muito valorizado. Né? A gente passa, eu gosto de brincar dizendo isso, a gente passa meses desenvolvendo uma música e fica felicíssimo quando ela atinge 1 milhão de visualizações. Assim, poxa, alcançou tanta gente. Aí vem algum comediante faz uma piada, alguma coisa, 50 milhões de visualizações. Né? Não é inveja, não, não é inveja. É o trabalho deles, mas você fica assim, se perguntando o que realmente é importante para o brasileiro, para o Brasil. Acho que o brasileiro sofre tanto com essas questões políticas que qualquer anestésico para a alma ganha muita abrangência, muita importância. Né?
e graças a Deus pela felicidade do brasileiro, mas quando a gente vem para o campo da igreja, a gente não pode vender nossa essência para alcançar multidões, porque aí você alcança multidões com placebo, com um remédio que não faz diferença, que não tem conteúdo, com uma mensagem dissolvida, diminuída, e aí prega-se um evangelho errado, um evangelho sem cruz, um evangelho sem morte, um evangelho que está em busca de engajar, em busca de ganhar seguidores, né? E Jesus não esteve em busca de ganhar seguidores. Essa semana mesmo eu estava lendo a Bíblia e tem um momento em que as pessoas dizem para ele assim: duro é o teu discurso, difícil ouvir isso do Senhor, e a multidão foi embora, e Jesus olha para os discípulos e diz assim: e aí, vocês não querem ir também? Porque eu não vou negociar o meu discurso. Então, se a gente for em busca do padrão, que é Cristo, nós negociamos engajamento, mas não a mensagem. E essa é a minha escolha ministerial. Se eu não, eu gostaria muito de comunicar com o Brasil nesse momento, mas se eu precisar negociar, dissolver o que eu acredito para isso, então eu prefiro ficar atingindo realmente somente o que eu já atingi, o que eu estou alcançando, e tudo bem, no meu caso, né? Tudo bem, mas é sempre uma escolha. O Mike Bickle, que é fundador da Casa de Oração em Kansas City, eu fiz um curso lá com minha esposa, chamado Harp and Ball, Harp e Taça. O Mike Bickle quase não viaja para pregar. E ele diz algo que, assim, ele diz que é impossível um pregador com agenda cheia ter tempo para Deus na sua agenda. Eu acredito nisso, porque eu já vivi isso. Um show atrás de outro, uma participação atrás de outro, um evento atrás de outro, mas minha esposa triste em casa, porque eu não estava lá com meus filhos e com ela, ajudando, e eu sem conseguir orar, tendo que pregar a mesma mensagem da última cidade, porque você está cansado, você vai entrando no automático, você tem que cumprir tabela, tem que cumprir contrato. Então, eu acho que realmente a gente tem que achar um ponto de equilíbrio na agenda, no engajamento, saber que a gente não pode estar se comparando com esses grandes artistas do mundão, porque eles carregam outro tipo de mensagem. A nossa mensagem limita o nosso engajamento. E se não limita, nós estamos limitando a nossa mensagem. E você acredita que, de certa forma, para se manter a essência, né, como muito se fala, né, a essência da adoração, é necessário que as velhas práticas, as práticas, né, antigas da igreja, sejam restauradas ao centro do ministério, e não tanto essa questão de ser inovador, ser criativo, mas realmente restaurar essas antigas práticas que a gente vê na Bíblia. É muito desafiador, porque eu acredito, eu até quero indicar, se você me permitir, o livro de um amigo, Claro. pastor Ricardo Massai, com Y no final, escreveu um livro chamado Igreja Ideal, em que ele trata justamente essas questões, né? Nós somos hoje as igrejas das paredes pretas. E eu não posso falar mal porque a minha, todas as paredes são pretas. A gente hoje se aproxima mais do teatro no quesito estético do que das igrejas antigas, europeias, vitrais, muita luz, né? E muita arte. Eu acredito que a igreja ideal, ela não negocia a mensagem e as práticas dos milhares de anos para trás, mas ela atualiza a comunicação disso. Então, o evangelho que nós pregamos é o mesmo de milhares de anos atrás. Mas se formos comunicar como milhares de anos atrás, não vamos comunicar com ninguém. Então, nós melhoramos a comunicação, entendemos o contexto atual para comunicar bem. Porém, aquilo que eu falei na última pergunta, não negociamos a mensagem, né? Temos que pregar a palavra, a mesma mensagem de Jesus Cristo. Salvação. Jesus tem dois convites.
para todo homem, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, é o primeiro, é para todo mundo, pode vir. Está ruim? Pode correr para mim. O segundo, vinde após mim. Todo aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Então, o primeiro caminho é bem aberto, o segundo caminho exige que você diminua, que você tome uma cruz, que você tome uma consciência de negar os prazeres da vida, o pecado e tal. Então, eu acredito muito nisso. A igreja hoje é uma igreja pós-moderna, né? Na Europa, Deus é considerado algo que já passou. Nos Estados Unidos, a gente vê uma crise muito grande no meio evangélico, de uma fé dissolvida, muito misturada, de evangélicos não praticantes. Isso hoje está chegando ao Brasil também, né? Uma igreja evangélica debaixo de muito preconceito, porque está muito mal posicionada na sociedade, muitos mau testemunhos, né? Políticos, de cristãos políticos, escândalos na bancada evangélica, os grandes comunicadores do evangelho negociando textos que são inegociáveis, essenciais, e a internet com seus pequenos cortes, que nunca traz a mensagem toda, mas só um pedacinho do que alguém disse, sempre cancelando alguém, e as pessoas cancelando a nossa fé e tentando trazer um descrédito à nossa mensagem. Então, é muito desafiador o momento. Eu acho que a gente precisa de pastores sérios, de homens sérios, né? Eu tenho hoje um grupo de pastores que eu cuido, e eu digo para eles assim, olha, antes de ser homem de Deus, a gente tem que ser homem, gente séria, que paga as contas direitinho, casado com uma mulher só, sem confusão, vivendo uma vida honesta, justa. Isso porque isso vai validar o ministério da gente. Eu acho que mais do que pintar a igreja de preto, botar LED, e tudo isso eu tenho aqui, nas igrejas que eu cuido. Eu acho que o modelo de discipulado cristão, de acompanhamento bíblico, simplicidade, uma vida modesta ali com todos, em comunidade, como o livro de Atos nos mostra, é o que realmente vai mostrar para o mundo que nós somos os filhos de Deus na Terra. A gente caminhando aqui para o fim, fala um pouco sobre o trabalho da Igreja Angelinha em Teresina, a rede de igrejas, né, na qual você faz parte, e também sobre os seus próximos projetos musicais, se a gente vai ainda ter novidades chegando aí para 2021, 2022. Sim. Bem, a Igreja Angelim tem mais de 25 anos, foi fundada pelo meu pai, em São Luís do Maranhão. Meu pai dentista, começou a atender num bairro carente chamado Angelim e pregar para os pacientes. Atendia numa unidade mista de saúde da prefeitura. Logo começou a ficar conhecido, começou a pregar na associação de moradores. Ganhamos um terreno que era um lixão, meu pai construiu em cima do lixão. Vivemos um grande mover de Deus ali, a igreja cresceu, hoje são mais de 6, 7 mil membros, uma rede com mais de 200 igrejas aí, presidida pelo meu pai. E eu estava aí há 5 anos atrás, vivendo o meu auge na música, em 2013 indicado ao Troféu Promessa, trabalhando bastante, feliz. Senti um impulso profético, missionário muito forte, de que era o momento de me desligar e me plantar numa comunidade, numa cidade, dando a esse povo o que eu tivesse de melhor. E Deus apontou o Piauí, por ser um estado muito carente nessa área. Vim com minha esposa é médica, passou no concurso do Exército, se tornou médica do Exército, hoje é capelã, faz cultos dentro dos batalhões. Abrimos aqui uma reunião que a gente chama de GC, Grupo de Comunhão, de Crescimento, na nossa casa, e no primeiro apareceram 230 pessoas.
ficamos assustados, mas fizemos ali na área de lazer do condomínio, um cultão, e logo depois já o povo queria a igreja, nos cederam espaço numa academia, espaço de crossfit, colocamos 300 cadeiras, começamos cultos, rapidamente já estava cheio, alugamos um lugar para 800 pessoas, em 6 meses já tínhamos 3 cultos com 800 pessoas, tivemos que ampliar para 1.200, ampliamos, aí abrimos uma igreja em Floriano, uma cidade a 3 horas daqui, plantamos uma semente em Parnaíba, no litoral também, uma igreja, onde alugamos um pub, que fechou durante a pandemia, que agora virou igreja, alugamos o maior buffet mais tradicional de Teresina durante a pandemia, uma igreja num outro bairro da cidade também, já está plenamente cheia, servindo a cidade. Compramos uma propriedade no interior, uma cidade de 3.000 habitantes, começamos uma farm ali, com cultos para servir a comunidade, servir os pobres. Então, assim, nesses anos nós vivemos muita aceleração missionária, muita aceleração com a igreja. E o nosso slogan, né, a nossa frase que nos move aí, nossa principal cultura, é amar a Deus e amar pessoas. A gente acredita que num mundo tão polarizado, com tanto ódio, com tanta divisão por conta de opiniões, a missão da igreja maior é amar a Deus e amar pessoas. Né? Existe hoje uma geração de pessoas que dizem assim, eu amo a Deus, mas eu não quero nada com a igreja. E é impossível, porque uma coisa está conectada à outra. Eu não posso dizer que amo a Deus se não amar a meu irmão, é o que o apóstolo Tiago diz. Então, a gente crê nessa conexão de cultura, nessa conexão de igreja, de ser igreja, uma igreja que ama a Deus e, por consequência, ama Teresina, ama o Piauí, ama o Brasil. Nós cremos que isso é só o começo, são apenas 3 anos e meio de igreja, e a minha oração tem sido realmente tocar o Brasil, fazer a diferença no Brasil e nas nações, preparando, enviando missionários, levantando uma igreja moderna, contemporânea, uma igreja de pastores artistas, né? É o que a gente está vivendo hoje, uma geração de artistas abrindo igreja. Então não tem como ter igreja feia, porque a artista gosta de arrumar as coisas. Mas o que não se pode negociar é a mensagem. Que a mensagem tenha sal. E quando a gente come algo com sal, fica muito claro, né? Nossa, está salgado isso aqui. Então, que a nossa mensagem sempre carregue um punhado de sal, e que as pessoas aprendam, cresçam em Deus, façam suas renúncias e alcancem a eternidade, o céu, através de um evangelho saudável que a gente está buscando pregar dentro das nossas igrejas. E para a carreira, né, você perguntou, estou com um calendário grande aí, estou gravando um feat com o Tom Carfe, para lançar muito em breve. Acabei de compor algumas músicas e pretendo lançar agora no primeiro semestre de 2022 um acústico. Vai ser um acústico digital, ele tem bastante violão, mas também tem loops e sons eletrônicos, é uma proposta diferente, mas está ficando bem legal. A gente já está na parte de mixagem já. Muito bacana. Então, estamos ansiosos aí para o que vem por aí. Fred, quero te agradecer por esse tempo e por esse ensinamento que você nos trouxe. Realmente, tudo que foi gerado aqui nessa conversa vem para despertar e para realmente trazer à luz a palavra e aquilo que Deus realmente quer para essa geração. Muito obrigada. Amém. Obrigado, gente. Uma honra. Estou à disposição e obrigado por sempre abrir espaço para a música que Deus tem me dado no canal de vocês.